Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado por quem está aqui nos ouvindo para esse papo que a gente vai ter agora para falar um pouco sobre tecnologia e balanços, tá? Balanços de empresas, análise de risco de crédito. Eu sou Marco, CEO na Itera, uma empresa de tecnologia, e trouxe aqui para a gente bater um papo hoje o Márcio Torres, que é CEO e fundador da MMA Risk, e hoje responde por ser um especialista-chefe na cadeira de riscos de crédito da empresa. Tá? Márcio, bem-vindo aqui conosco. Obrigado, Marco. É um prazer estar aqui, né, falando de um tema tão importante, né, já que o crédito é a mola da economia, né, então a economia está sempre em pauta, né, então vai ser muito interessante esses nossos encontros, né. Legal, vamos junto aqui, esperamos que seja uma conversa bacana aqui e que a gente consiga trazer para o pessoal um conteúdo interessante aí, os envolvendo um pouco do que a gente fala hoje sobre tecnologia, né? E aí o que está muito, o hype de tecnologia falado hoje, né? É sobre o chat GPT, essas linguagens generativas de inteligência artificial, tá? Então, bacana também contar um pouquinho para o pessoal que inteligência artificial, apesar de não ser tão novo dentro da computação, agora que tem ganhado larga escala e está na boca de todo mundo falando sobre essa linguagem generativa chamada LLM, né, conceitualmente conhecida como LLM, ou vulgarmente conhecida, isso não é nenhum demérito, que veio à voga para todo mundo, que é o ChatGPT, que trouxe a pauta para todo mundo, para todos os executivos das empresas conseguirem discutir sobre inteligência artificial. Então, isso é muito bacana. Espero que a gente consiga fazer ali um paralelo entre tecnologia e análises realizadas pelos bancos e principais players do mercado de crédito aí nesse papo nosso aqui. Marcião, já te conheço há bastante tempo, além disso, é um querido amigo que trabalha com a gente aqui em parcerias em projetos estratégicos, mas eu queria trazer um pouquinho aqui para o pessoal, Márcio, né? Antes da gente falar em tecnologia e conversar um pouquinho sobre o que essa tecnologia gerou para o crédito, tem gerado de benefício para o crédito, ou que a gente espera de expectativa para o crédito, né? Para análise de risco de crédito, eu queria abordar o tema análise de balanços, tá? Porque quando a gente olha hoje para uma empresa e a gente vai fazer uma análise de risco de crédito nela, é conceitual que você faça isso a partir de parâmetros técnicos. E o principal parâmetro técnico de uma análise financeira de uma empresa, ela é pautada em um documento contábil que diz sobre a vida da empresa, né? Que é o documento chamado de balanço patrimonial, acrescido do demonstrativo de resultados, que são dois instrumentos muito bacanas que mostram a foto da empresa naquele período, tá? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a importância dessa peça e como você coloca ela dentro de um grafo histórico de como ela foi desenvolvida ao longo do período e como isso até hoje é importante para uma empresa, né, para uma análise de risco de crédito bem executada, bem feita, se eu posso chamar assim, né? Que ela gere o menor default possível na hora ou após a concessão de crédito. Queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente. Bom, Marco, quando você fala assim de histórico, né, o balanço ele tem essa característica, né, de mostrar o que a empresa está fazendo, o que ela tem, né? E isso é uma coisa assim, é uma coisa bem antiga, né? A coisa começou lá atrás mesmo. Quer dizer, a gente hoje está falando de tecnologias, né? A coisa ganhou um volume de conhecimento, quer dizer, embora que, como o tema é novo, né, dessa tecnologia, né, a ideia é voltar um pouco, né, falar dos fundamentos, quer dizer, desde quando a gente usa um balanço, né, porque você vê, isso é importante até para situar o que se faz hoje, né, é fruto dessa mudança que teve todo aí e a gente ainda isso não passou, essa onda só começou, né? Só que antes era muito mais difícil a gente fazer uma análise, porque quer dizer, se voltar no tempo, a gente volta na época das caravelas. Quer dizer, aí já é abusar demais, né? Porque a gente está falando aí de a estrutura em si do balanço, que é, vamos dizer, o eixo dessa conversa nossa aqui,
é muito mais antigo do que a gente pode imaginar. Quer dizer, quando eu estou falando de época de caravela, não estou brincando, não. Estou falando de... Era uma prestação de contas, né, que foi pedido para um padre, era o Luca Paciolo. Acho que todo mundo que já leu contabilidade, isso está lá o início lá da contabilidade tem esse nome, que ele inventou a tal das partidas dobradas. O que é isso? Olha, eu te dou uma coisa e você está me devendo essa coisa, ou seja, é uma prestação de contas, né? Então, o balanço é uma prestação de contas, né? E ele teve essa ideia do tipo, lógico, o início lá não tinha essa característica que tem hoje, né? Separar as contas em blocos, curto prazo, longo prazo. Era só que, olha, eu estou te dando tanto, na volta você me presta conta disso, né? Se voltasse vivo, é claro, né? Porque a gente está falando de uma coisa intempestiva, literalmente, né? Mas você vê, isso foi andando com o tempo, né? E a coisa foi evoluindo, a contabilidade ganhou, né? Um espaço na economia, porque aquele mero registro começou o quê? Em cima disso, o próprio empresário começou a fazer o quê? A gestão do seu negócio em cima daquele singelo balanço, né? E daí para frente, o que os provedores de recurso, né? Eu já estou agora introduzindo os bancos na história, né? Eles começaram a ver que, pô, peraí, aqueles registros, né, que vocês estão fazendo, interessa para mim entender melhor a tua empresa. Então aí começou, né, a troca de informações entre empresas e bancos, né? Na época a gente está falando de tudo, não tinha nada eletrônico, né? Mas é o seguinte, aí começou as análises, né, para valer. Quer dizer, o que hoje a gente chama de fundamentalistas, na época não tinha nem esse nome, né? Simplesmente era olhar para os números para ver se fazia sentido. Olha, quanto é que você vende? Quanto é que você está devendo? Não, a gente está falando de coisas elementares, mas assim, cruciais para entender um negócio, né? Mas assim, os nossos, vamos dizer, o século passado em especial, né, foi onde os avanços foram enormes, né? Se a gente imaginar como que a gente saiu quando a gente começou os anos 1900 e como a gente começou os anos 2000, nós estamos falando de um espaço de tempo gigantesco, né? E a contabilidade acompanhou isso, né? Então, lá em 1900, as coisas começaram a ter essa forma mais ou menos do que tem hoje, né? Sendo que nos anos 60, 70, já estava mais ou menos organizado, né? Já tinha regras, né? Já tinha conselhos de contabilidade, né? No mundo inteiro, né? Não estava ainda unificado, né? A gente precisou ter aí a economia precisou ter uma chacoalhada aí, que foi aí na época do subprime lá dos Estados Unidos. Isso já era 2007, quer dizer, nós estamos viajando muito, muito no tempo, mas aí que você teve uma ordenação de números, né? Para, olha, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Então, mas mesmo antes desse subprime, né, nós já tínhamos estruturas, né, para analisar. Só que o que aconteceu nesse histórico todo, né? Quando a gente está falando de registros, a gente está pensando em empresas grandes, né? Mas o mundo sempre teve empresas grandes, mas ele teve muito mais empresas pequenas, né? Não dá para a gente imaginar que tinha empresa grande desde o início dos tempos. A maioria das empresas sempre foram pequenas, né? Então, essas empresas ficaram à parte, à margem vamos dizer, desse, não vou dizer conhecimento, mas dessa forma de registrar o que estava acontecendo, né? Ô, Márcio, me permita aqui só para fazer um ponto seu aqui que você trouxe das empresas pequenas e as empresas grandes, e o instrumento, o balanço, né? Que ele partiu de um instrumento de prestação de contas para um instrumento de captação de recursos financeiros por meio dos bancos, né? Onde você conseguia colocar os balanços para as empresas, né, para as instituições financeiras, a fim de captar dinheiro delas a um custo, obviamente, que seria imputado novamente ao seu balanço, né? Até isso foi novo, né? Imputar o custo financeiro dentro do processo de captação de crédito, dentro do instrumento que ela catava, ou que ela se utilizava, que era o instrumento de balanço, não exigido por ela, mas que ela se utilizou. Isso muito bacana. E aí você falou uma coisa interessante que eu queria
tocar aqui na pauta, que é sobre as empresas grandes, as empresas médias e as empresas pequenas. Como você disse, sempre teve, né, na história mundial, empresas que dominam o mercado ou que sempre tentaram dominar o mercado ao longo do tempo. Empresas médias, né? A gente costuma chamar as empresas grandes aqui na Itera por empresas de corporate ou large corporate, e as empresas ali do meio, né? Empresas middle e as empresas menores aqui na ponta, né? A gente mais ou menos tem essa visualização do quadro das empresas. PME, middle e grandes, né? De grosso modo, assim, hoje em dia, né, pelo menos nas análises que nós realizamos aqui na Itera, nós olhamos as empresas grandes que partem de um faturamento da ordem de 200 milhões para cima, as empresas do middle aí, você tem empresas que consideram a partir de 10 milhões até 200, a partir de 20 milhões até 200, mas você tem mais ou menos esse range, e as empresas menores, que são as empresas geralmente que estão no Simples Nacional, ou até 5 milhões de faturamento, independente do seu regime, né? Você tem esse olhar, mas aí você comentou sobre um ponto interessante, que as empresas pequenas sempre ficaram à margem disso. Você considera que talvez esse aspecto delas não se utilizarem do instrumento balanço de uma forma apropriada, ou do mercado não confiar nesse instrumento de balanço, talvez seja por isso que eles ficaram à margem, ou talvez por causa de uma burocracia da feitura do balanço, que elas ficaram à margem desse recurso das instituições financeiras? Bom, olha, na realidade é um pouco disso mesmo, né? E um pouco também até da própria simplicidade dos negócios, né? Lógico, né? Hoje, quando a gente pensa em empresa pequena, né, que você pega assim um restaurante, né? Mesmo esses negócios pequenos hoje, eles têm um nível de automação impensável, né? Você sair no fim de semana, né? Você senta na mesa, o garçom já vem já com um tablet, já tira o pedido, já cai lá dentro, ou seja, virou uma linha de produção, né? Só que a tecnologia trouxe isso, mas ainda a gente encontra a maioria dos negócios, né? Você chega lá, é o dono encostado com a barriga no balcão, né? E ele controla a empresa dele, né? Isso a gente sabe, né? No tal do caderno ainda, né? Então, veja, enquanto você tiver uma mentalidade empresarial do tipo, não, olha, eu consigo controlar no caderno, esquece contabilidade, ou seja, ele faz pela cabeça dele, a única coisa que ele sabe, existe uma legislação que diz, olha, para você estar aberto, você tem que cumprir algumas regras, a empresa tem que estar registrada, tem que ter CNPJ, tem que pagar imposto, né? E aí, quando começa a própria sociedade, né, imprimir, né, o próprio governo, né, imprimir uma exigência, né, alguns falam, peraí, em vez de fazer aqui no meu jeitão aqui, deixa eu ver essa tal de contabilidade, né? E aí a gente tem algumas coisas que uma parte hoje dessa não utilização, né, pelos empresários como instrumento de gestão, que é o que as empresas médias e grandes fazem. Balanço é instrumento de gestão por excelência, né? Ou seja, está ali o registro de tudo, né? Tudo que aconteceu na empresa está lá registrado, né? Agora, por que uma empresa pequena, muito pequena, não faz? Ela não consegue enxergar valor aqui, né? Então, você tem até os próprios contadores acabam sendo, vamos dizer, um pouco responsáveis, né? Basicamente pela pluralidade de formas de fazer o balanço, né? Você fala, mas espera aí, Márcio, mas não tem só ativo, passivo, resultado, despesa e receita? Em tese tem. Só que é o seguinte, a criatividade, principalmente no Brasil, né, é uma coisa assim tão absurda, né, que fica difícil, né? Ele não foi feito, a contabilidade básica aí para as empresas pequenas, ela não foi feita para o empresário tomar decisão e só para pagar imposto. Então, o empresário ele não entende que aquilo ali vai ajudar ele. Ele diz, não, isso aqui deixa que o contador se vira e ele nem sabe o balanço dele. Tanto que algumas empresas, quando começa a mudar de patamar, né, como essa estratificação que você falou, né, sai de pequena, vai para média e tal, quando ele começa a pisar patamares superiores, que ele é exigido, né, a mandar o dado lá para o banco, de repente ele começa a chegar, o banco liga de volta, olha, eu queria entender tal coisa.
O empresário nem sabe o que está escrito no balanço. Isso era muito comum, quer dizer, a minha época de Serasa, né, passei 15 anos lá, foi uma tremenda escola que eu passei lá, né, e a gente via que muitas respostas que o analista ligava lá para a empresa, olha, a resposta básica, padrão, é assim, liga para o meu contador. Quer dizer, como se a coisa não fosse dele. Você fala, como assim? Mas a empresa é tua, você não sabe esses números aqui? Não, eu não uso isso, né? Então, o quanto disso ainda existe é grande. Não tem estatística disso, porque não estamos falando de milhões de empresas no Brasil, né? Mas aquele que, quando a empresa dele começa a ficar mais estruturada, né? Você falou aí do Simples Nacional, né? Não estamos falando de 4 milhões e 800, dá 400 mil por mês. Talvez esse número ainda seja um pouco pequeno, né? Mas eu já vi, e tem até balanços publicados em jornal, né? De empresas com 2, 3 milhões de faturamento que tem balanço. Por quê? Provavelmente essa empresa é fornecedora de uma grande empresa que, dentro do processo dela, ela precisa, né? Olha, o seu cadastro não é só mandar lá o cartão de CNPJ e o contrato social. Não, eu quero ver o seu balanço também. Aí a empresa fala, caramba, como é que eu vou mandar um balanço se eu mesmo, né, nem sei o que está no meu balanço? Então, você vê, o próprio mercado foi acabando ajustando essas coisas, né, para se chegar, né, a hoje você pega aí grandes empresas, né, que tem o quê? O processo de credenciamento de fornecedor, o balanço é um pré-requisito, né? É em cima disso que a coisa caminha, né? Você sabe que é engraçado esse ponto que você está falando sobre a utilização do balanço, né? A gente começou falando aqui sobre a utilização do balanço para prestação de contas, nós passamos para a utilização de balanço para captação de recursos financeiros junto a instituições financeiras, e também esse terceiro aspecto que você comentou, que é a utilização do balanço para você se certificar para as empresas que você está prestando serviço, que você é um fornecedor qualificado e tem uma estrutura empresarial sólida, né? Porque quem está contratando o serviço de uma empresa que tem um balanço, que você verifica a qualidade dela a partir do balanço, consegue ter mais segurança na entrega dos produtos ou serviços que esses fornecedores estão prestando. O que mostra que o mercado ele é flexível ao ponto de se utilizar um instrumento para N fins, né? Pegando agora um pouquinho esse aspecto das empresas aqui no Brasil, a gente já está há um bom tempo na área de crédito aqui e percebe que a estrutura das empresas de balanço, né, que as instituições financeiras elas qualificam como mais confiáveis, são empresas do segmento middle e do segmento corporate e large corporate. Nas empresas pequenas, foi como você falou, muita gente ainda está no papel e a instituição financeira que também dá crédito para esse pequeno, talvez ela dê menos, porque o risco é muito alto, né? Em virtude dela não ter as informações, ele se utiliza de outros instrumentos financeiros para poder avaliar o crédito, como um score, né? Como, por exemplo, um extrato bancário, né? Ou como, por exemplo, o caderninho que o cara tem, ou mesmo quando o gerente comercial do banco vai até o estabelecimento e verifica, né, ao seu olhar a quantidade de estoque. Então, você tem ali uma iniciativa. Mas eu queria tratar dessa segunda iniciativa, que ainda é muito complexa aqui no Brasil, que é a iniciativa de análise de balanços dessas empresas middle e da large corp. Porque esse fato, ele surge do seguinte, né? Essa complexidade surge do seguinte, você tem diferentes tipos de fornecedores de contabilidade, né? Contábil, prestando serviço para as empresas que têm que fazer esse demonstrativo e esse balanço patrimonial. E eles saem de diferentes formatos. Isso gera para o banco, que está fazendo uma análise, uma complexidade, que ele tem que lidar com a empresa A, que tem um formato, lidar com a empresa B, que tem outro formato, lidar com a empresa C, que tem outro formato, transformar esses formatos diversos em um formato, vamos dizer assim, entendível pelo analista, para que o analista de crédito dentro da instituição financeira consiga avaliar o crédito. Eu queria que você abordasse um pouquinho esse aspecto de como as empresas têm se modernizado com esse instrumento tão manual que é o balanço. E como você vê que a tecnologia pode ajudar essas instituições a ganhar escala, né? Porque, basicamente,
o que uma instituição financeira quer é dar mais crédito, desde que ela tenha segurança sobre o default daquele crédito, né? Eu queria que você nos contasse um pouquinho, você que está nessa trajetória de análise de risco de crédito há tanto tempo, como as empresas têm se preparado para essa massificação do crédito no middle e no large corporate? Bom, vamos lá. Você falou alguns itens bastante interessantes e que caracterizam essa trajetória, né, que a gente está falando aqui desse olhar para as empresas, né? Porque por mais que, veja, você tocou na palavra score aqui, né? Quer dizer, o score chegou aqui no Brasil lá, em 1980, né, para mexer com pessoa física, né? E depois da física para pular para a jurídica foi um pulo, né? E hoje, o que o mercado tem, né? O mercado tem o seguinte, olha, de um tamanho para baixo, o score resolve, né? Em tese é isso. Por quê? Já que o balanço, né, nem o próprio empresário usa, por que o banco vai usar? Ele não vai usar, né? Então é o seguinte, o que ele faz? Ele usa o score. Agora, você vê, o que acontece? Por mais que hoje esteja difundido essa palavra score para decidir crédito de empresa pequena, porque o balanço não é confiável, eu preciso ficar olhando o extrato, ou então, você vê, o próprio governo, né, quando ele criou o Simples, né, você tem um relatório lá, que é o extrato do Simples, né, o tal do PGDAS, que você consegue ter lá faturamentos mensais, você tem mês a mês, o ano anterior, tal. Então, eu consigo entender faturamento. Não quer dizer que a empresa está bem ou mal, pelo menos ela está vendendo, que, em tese, né, é o termômetro número 1. Quer dizer, a empresa está vendendo, ela está caminhando. Agora, parou de vender, é o que a gente viu aí na pandemia, né? Esses segmentos inteiros ficaram fechados e sumiram, né? Então, o faturamento é um quesito importante. Só que você vê, o que acontece? Por mais que esse tema score, né, usando um tema que a gente usava muito lá na Serasa, a gente fez muitas políticas, né, para empresas, para bancos, para cooperativas, né? E a regra era assim, olha, qual é o tamanho, qual é o ponto de corte que até aqui o score resolve e daqui para cima a gente vai entrar um pouco mais de detalhe, né? Se isso foi difundido lá atrás, e olha que eu já estou falando de algumas décadas, né? Não estou falando de meses, não estou falando de décadas, né? Você ainda tem segmentos no mercado que ainda não se utilizam de score para empresa pequena. Você tem ainda estruturas que ainda ficam olhando um monte de coisa. Aí você fala, peraí, mas por quê? Veja, aí é um pouco do tipo, é o famoso, né, a síndrome da Gabriela, né? Eu sempre fiz assim e vou fazer assim, né? Então, essa modernidade já deveria, Marco, estar mais difundida, né? No Brasil inteiro, né? Eu não conheço como é que funciona lá, né? Países asiáticos, não tenho ideia, mas aqui no Brasil eu sei que não funciona, ou seja, tem muita empresa que deveria estar usando só o score para simplificar o processo, não, ele vai pedir balanços, mesmo sabendo que não é confiável, tal, e cria uma estrutura lenta, tal. Quando você fala de simplificar isso, né, aquele negócio, você tem uma camada de empresas que lidam com crédito, né? E aí, quer dizer, a ideia de banco, né? É o mais, são os mais, os que dominam, né, esse segmento. As cooperativas de crédito que não param de crescer, né? E a novidade aí, as fintechs, né, que chegaram aí nos últimos tempos aí, né? Se fala em 30 mil, 40 mil fintechs, é um número absurdo, né? É um número que eu já li, já se conversou a respeito disso. Agora, esse pessoal que chega, né, ele já tem esse processo mais claro na cabeça. Agora, não dá para a gente imaginar que todas as cooperativas de crédito usam score, que todas as empresas brasileiras usam score. Não dá para imaginar. Mas deixa eu só te interromper para ver se eu entendi assim. Ó. Você está colocando que o score ele é um instrumento utilizado para as empresas de baixo, mas eu queria tratar mais as empresas ali do middle e do large corp. Vamos colocar o score, está resolvido, e eu sei que não está, tá? Mas dado que
a instituição financeira ou a sociedade de crédito que esteja dando crédito para o pequeno lida de maneira diferente, acho que minha pergunta está mais em como as empresas grandes, fintechs e as novas empresas, seja o que for, startups, né, e novas sociedades de crédito, os fundos, os FDICs estão lidando com isso. Eu queria saber, dentro do que você está olhando, como estas empresas estão analisando um instrumento balanço, porque o instrumento balanço ele é analisado de forma manual. Eu queria que você nos contasse um pouquinho o que você tem visto por aí em termos de modernização, até assim, né? A empresa está deixando, a instituição financeira está deixando de utilizar o balanço para utilizar o score para a empresa do middle. Eu sei que não é isso que está acontecendo. Então, eu queria que você nos contasse um pouquinho, né, nas suas andanças que você tem tido por aí, como especialista, e tem visto vários negócios, diferentes setores. A Itera também tem visto vários negócios, diferentes setores, em termos da tecnologia utilizada para crédito. Eu queria que você nos contasse qual o retrato que você tem visto do Brasil diante desse desafio de aumento do crédito ou aumento da necessidade de se dar crédito para essas empresas middle e frente aos desafios impostos por essas empresas que têm que cumprir. A gente sabe que o governo tem investido bastante no incentivo das cooperativas, para a cooperativa dar mais crédito para esse cara que é o middle, né? Eu queria que você nos contasse o que você tem visto por aí. Bom, vamos lá. O lado que tem... Se ele não tem volume de negócio, né? Porque, tipo, a gente está falando de milhares de empresas pequenas, milhões de empresas pequenas, né? E a gente está falando aqui meio do topo da pirâmide, ou seja, empresas médias e grandes, né? É o topo da pirâmide. E é aí que o balanço fala mais. Quer dizer, quando eu estou falando de falar mais, é o seguinte: a leitura de balanço, né? Você tem todo aí um instrumento, as ferramentas, né, para a gente analisar isso, né? Desde índice financeiro, falar de capital de giro, falar de fluxo de caixa. Todos esses mecanismos funcionam muito bem para esse tipo de empresa que você quer, esse foco, middle e corporate, large corporate, né? Só que os desafios, né, de você chegar, né, numa análise são enormes, né? Ou seja, não quer dizer que, vamos imaginar, eu sou um banco pequeno ou médio, eu sou uma cooperativa, e aí o meu cliente ou o meu cooperado me manda lá o balanço. O contador dele manda, e aí quando cai isso lá na área de crédito, aquele negócio, para algumas pessoas que estão meio de fora, né, daquilo, falam, pô, mas é só mandar o balanço e analisar. Gente, o negócio é o seguinte, essa chegada dos balanços é meio que um pesadelo, né? Por que um pesadelo? Porque quando a gente está falando assim, mas peraí, Márcio, não tem uma regra contábil, né? Não tem aí a CVM, né, que é as megas empresas, já tem até um plano de contas, ou seja, qualquer empresa, comércio, indústria, serviço, o plano está lá. E se não fizer do jeito que a CVM quer, ela volta para trás, me republica esse balanço, não está assim, tal. Agora, tirando as empresas da Bolsa, você tem aí um mar de empresas, né? E quando isso chega, né? Quando se criou-se o SPED contábil, né? Que onde você tem um repositório de balanço das empresas de uma forma geral, né? Que na época a gente até... Eu estava na Serasa lá nessa época ainda, né? E a gente foi lá dar uns pitacos, né? Se fizeram lá as suas audiências públicas e tal. Só que no final das contas, né? Não virou padrão de nada. Ou seja, você pode colocar o balanço, você pode ter... O que existe no Brasil hoje? Sei lá, uns 20 ou 30 sistemas diferentes que montam balanços, né? E quando você chega lá no SPED contábil, né? Você tem, assim, desde o contador que manda o modelo sintético, com 5 ou 6 páginas, né? Até, veja, eu recebi de um cliente uma vez, não, olha, a gente está com dificuldade de analisar essa empresa aqui. Aí ele falou, manda o arquivo. Olha, literalmente, o arquivo tinha 500 páginas. Quer dizer, quem é que vai analisar 500 páginas?
Uma IA, né, como a Itera tem, ela simplesmente para aquilo, 500 páginas ou duas, é questão de segundos. Agora, você imagina que quando você tem aí uma área de crédito estruturada, que você tem lá um assistente que vai pegar o balanço, vai começar a digitar 500 páginas, ele vai ficar maluco com aquilo, né? Então é o seguinte, a padronização do documento em si já é um desafio, né? Agora, vamos imaginar que todo mundo te mandasse um balanço de, vamos dizer, no máximo até 10 páginas. Aí você vai o seguinte, na estrutura do balanço, quer dizer, cada contador tem uma nomenclatura, né? Isso é um desafio homérico. Até com coisas simples, né? Eu costumo usar o exemplo do estoque, né? Você quer palavra mais simples do que estoque? Então, em tese, estoque é estoque. Não é bem assim, né? Você, cansei de ver balanço, né? E aí na Itera você deve ter isso o dia inteiro, é toda hora. Você recebe um balanço que na palavra, em vez da palavra estoque, está escrito mercadorias. No começo, né? Você fala, pô, mas mercadoria é estoque. A nossa cabeça, né? O ser humano tem uma cabeça fantástica. A associação que a gente faz, né, é imediata, né? Então, é estoque, né? E quando vem inventário, é estoque também. Então, veja, há uma multiplicidade de palavras que tem que fazer dicionário, gente. Porque é o seguinte, quando a gente está falando de uma coisa simples, né? Ah, tudo bem, mas você falou que estoque pode ser estoque, mercadoria, inventário, mercadoria inventariada. Ou seja, a criatividade do contador é um negócio assim surreal, né? Eu acho que eu até brinco com os meus alunos dos meus cursos, olha, se eu fosse o Spielberg, né, quando precisasse de roteirista, pega alguns contadores, porque eles são criativos demais, né? Só que isso é um mega desafio, quer dizer, tirando a brincadeira de lado aí, né? É um desafio para quem está pegando aquela informação. O que eu faço isso, né? Como é que eu faço com essa informação, né? E aí... Você sabe que você está... Desculpa interromper, mas você sabe que você está tocando num ponto importante, né? Que o próprio empresário, né, por se utilizar do balanço para também, né, esse empresário mais preparado no sentido de utilizar o instrumento contábil, né, o próprio empresário que quer utilizar o balanço para também dominar uma estrutura interna da sua empresa, e não só uma prestação de conta, ele também começa a forçar com que esse balanço tenha um viés, às vezes, mais operacional para ele ver a sua empresa ali. Eu acho que nesse ponto ele deveria, talvez, utilizar dois balanços diferentes, né? Um balanço que a gente chama aqui na Itera de proforma, que é para uma visualização interna, e um balanço que é para prestação de contas, para ele ter isso mais centralizado. Mas eu queria entender aqui sobre esse ponto que você colocou. Então, pelo que você está nos colocando, e aí você falou sobre a Itera, né? Depois eu vou contar um pouquinho para o pessoal aqui como que a Itera tem utilizado a sua IA proprietária para trabalhar com os balanços que não tem padrão no Brasil, né? Que é um desafio ainda para as instituições. Mas, pelo que eu estou entendendo que você está nos contando aqui, é que esse é um desafio que a maioria das instituições pelas quais você tem passado ainda não conseguiram enfrentar. Tem feito isso ainda de uma maneira antiga e manual, com analistas de crédito planilhando os balanços manualmente para o seu corpo interno de análise de crédito poder transformar aquilo em um padrão e desse padrão conseguir tirar ali uma análise, né, e ter um indicador interno de risco dessa empresa. Então, o que você tem visto por aí, ainda aqui no Brasil, é essa utilização manual do trabalho e essa dificuldade de massificar esse MIDO. É isso ou não entendi? Não, é isso mesmo, né? Ou seja, tirando, né, o mercado financeiro como um todo, que ele está ultra estruturado, tem processo, isso está tudo automatizado, né? Tem birôs para que eles nem fazem eles mandam lá para os birôs mandam de volta, né? E ele já recebe aquilo pronto, né? Então, só que isto não é o Brasil, né? Não estamos falando que, lógico, né? A gente está falando que todas as empresas, né, precisam ter conta em banco e para analisar crédito tem que passar por isso. Só que aquele negócio, o mundo de crédito, né, não é só banco e não é só os bancões aí. A gente tem 5, 6 bancos que
domina o mercado, mas nós temos muito banco também que tem estruturas pequenas, que o analista ele vai lá planilhar balanço, sim. Por quê? N motivos, né? Porque sempre fez assim, porque ele não quer aquele negócio. É uma palavra meio estranha, mas encarecer o processo para não comprar uma informação estruturada é um tiro no pé, porque aquele negócio, o analista, o assistente, vai custar muito mais caro do que aquilo, e ele demora o processo, né? Ele deixa o processo moroso, né? Mas o ponto aqui, né, voltando o teu ponto aí, né, o desafio de ter a padronização, aquele negócio, isso não dá para ter controle. Você imagina, uma coisa que deveria ter, vamos dizer, uma CVM para empresas pequenas e médias também, mas não tem. Então, é o seguinte, não tem, o que a gente faz? A padronização do balanço, ela visa a resolver este problema. Quer dizer, entendido que cada conta vai ter um nome, tal, o que se faz? Cria-se um dicionário de contas que ele vai ajustando. Ó, com esse nome, você joga para cá. Quando você padroniza isso, você consegue que empresas de segmentos diferentes, de tamanhos diferentes, você tenha sempre a mesma informação no mesmo lugar. Quer dizer, a primeira linha vai ter a mesma conta em tudo que é balanço, então isso facilita o entendimento, né? Deixa eu te interromper aqui nesse ponto. O que você está contando para a gente aqui é que hoje, né, como é o treinamento feito ao analista de crédito da instituição financeira XPTO? Você chega para ele e fala assim, ó, tá aqui um depara que nós criamos das contas para você conseguir analisar um balanço aqui interno a essa instituição. Aí ele vai para outra instituição, ela tem um outro deparo. Vai para outra instituição, tem um outro deparo, né? Isso, de certa maneira, também não deixa o processo moroso. Eu sei que essa é a única saída que a maioria dos bancos acharam, por enquanto, é que fazer esse mapeamento do depara, porque concorda comigo que novos nomes de conta surgem a todo momento? Né? Você precisa estar sempre incluindo uma nova coisa ali. Você imagina uma equipe de 10, né? É muito comum a gente ver dos nossos clientes aqui na Itera, equipes de 10 analistas, 20 analistas, né? Mas você também tem equipes de 4 analistas, né? E um outro dado interessante é que esses analistas, eles flutuam, né? Eles têm um turnover alto de empresa para empresa. Então, muito comum a gente ver que um analista saiu da empresa A e, de repente, ele foi para uma empresa B que, porventura, pode ou não ser o nosso cliente também, né? Mas esse é um desafio, não é? Esse desafio dos mapeamentos das contas, né? Esse eu vejo que é um desafio, mas eu queria que você contasse um pouquinho como que você tem visto eles enfrentando esse desafio. Vamos lá, né? Então aquele negócio, né? Resumindo os desafios, né? Começa com a padronização da elaboração do balanço. Depois, o outro desafio é você, quer dizer, isso é fazer o balanço. Depois, a padronização é o número 2, né? Você está falando agora do terceiro, que é o seguinte, efetivamente olhar para aquilo, né? Então, você tem a fase de montar o balanço, de padronizar o balanço e depois analisar o balanço. São 3 fases completamente diferentes, né? Quando chega nessa fase que é a mais, em tese, é a mais nobre, né? Aí nós vamos entrar com um componente externo chamado educação, né? Seguinte, o que a educação está fazendo para esse analista que fica pulando de empresa para cá, né? Seguinte, provavelmente esse analista, né? O treinamento que ele teve, o curso que ele teve, provavelmente, gente, é o curso que eu tive. Ou seja, o que as escolas não estão conseguindo acompanhar o nível que os bancões estão, né? Os bancões já usam técnicas mais sofisticadas. Se você, então, usar uma outra vertente que também usa balanço, que é a área de investimento, quer dizer, eu não uso o balanço só para dar crédito, eu uso também para fazer lançamento de ações, de debêntures, tal. Então, esse tem uma sofisticação maior ainda, porque aí só trabalha aqui com ticket médio alto, ou seja, só as corporate e large corporate, né? Mas, voltando aqui, então, essa educação, ela acaba complicando, né? Porque ela não dá o conteúdo que esse analista precisa ter. Então,
ele nem sabe muito bem o que ele vai fazer, só que ele muda para uma empresa como, olha, eu trabalhei 2 anos lá, então isso já é pré-requisito para ir para outra. Então, veja, você vai passando uma informação fraca, ela vai sendo disseminada, né, entre os mercados, e aí você fala, como é que fica então, Márcio? Espera aí, isso existe. Eu não vou dizer que nos bancões existe, não. Bancões já tem outro processo, né? Mas pega aí de banco médio para baixo, de cooperativas, né, médias e grandes, né, como trabalhar com o analista, né, para ele ter a técnica. Agora, o duro que é o seguinte, né, a técnica hoje, né, tirando, agora a gente está num ponto interessante, né, que a tecnologia começou a dar pesos, né, e dar notas, né, ou seja, o tal do score, hoje eu não tenho só o score que visa ter hábito de pagamento, eu tenho score de balanço também. Olha o score de balanço, eu pegar aquele balanço e dizer, olha, esse aqui está bom, esse aqui está ruim. Mas veja, não é só falar de bom e ruim, isso tem que ser... Então, deixa eu só te interromper nesse momento. Eu concordo com você que se está caminhando para um score de balanço, tendo em vista uma massificação. Mas o desafio anterior ainda é transformar um documento, balanço, que não tem estrutura, que cada contador produz de um jeito, e eu, nesse ponto, eu divirjo de você, porque eu não acho que o contador lá do interior de São Paulo vai fazer ou se curvar ao que o SPED está dizendo ou o que a CVM está dizendo. Eu acho que ele vai continuar fazendo para atender às suas necessidades principais, que é pagamento de impostos ali, e cumprir uma obrigação legal. Então, o balanço, eu acho que não vai ser padronizado nessa ponta. Mas, aqui no meio, que é quem recebe esses balanços para poder dar crédito, ele tem que fazer alguma magia, chamando de magia o que eu considero tecnologia, né? Ele tem que fazer alguma magia para transformar o que o cliente dele está dizendo em algo entendível por esse analista que foi treinado diante de um padrão de balanço para ele poder analisar, tá? Então, eu acho que aqui talvez tenha um campo bem interessante para poder trabalhar com uma tecnologia que você comentou aí, que é a tecnologia de inteligência artificial, que é uma tecnologia que pode transformar dados não estruturados em dados estruturados, porque você está aqui, na verdade, trabalhando em transformar um dado em um dado computacional. A partir do momento que você tem esse dado computacional, eu entendo que você pode partir para esse próximo desafio, que é o score do dado financeiro baseado no balanço. Mas eu acho que ainda tem esse pedaço do lado de cá para ser transformado, tá? Eu queria saber o que você acha disso. Não, tem, Marco, porque você vê, né? Exatamente esse é o estágio, né, que a gente chegou, né? Hoje você tem muitos processos, muitas esteiras de crédito, né? Que aquele negócio, né? Quando você está precisando fazer um modelo de decisão, né? E ele tem que olhar, vamos dizer, várias facetas, né? Daquele cliente. Vamos falar de empresa, que é uma coisa que a gente está tocando, né? Já que balanço, o foco é esse, né? O balanço é importante? É importante. Agora, eu preciso ver também como é que a empresa está na praça, como é que estão os sócios, ou seja, tá aí o CES de crédito ajuda isso aí, né? A dar, cada caixinha eu olho uma coisa. Em tese, né? Eu precisaria ter scores, para cada C de crédito, precisaria ter um score, em tese. Porque você vê, o score de hábito de pagamento já existe, é o mais usado no mercado. O score de balanço, né, ele tem um peso, mas ele não tem ainda ele não está no mesmo patamar de um score de hábito de pagamento. De longe não está. Mas você concorda que hábitos de pagamento você tem só a partir do momento que aquela empresa já está... ou que aquela empresa já está tracionando com você há um tempo, né? Ou ela tem que compartilhar, fazer um open bank com a instituição, né? Não então, é normal, as empresas não gostam muito de fazer essa questão do open bank, passar, transferir de uma empresa para outra. E nem o banco gosta, né? Você pega a instituição A, ela não quer que o dado dela seja compartilhado com a instituição B, a fim de você ter o behavior ali, né?
Então, eu acho que tem desafios também nesse ponto Não, de tem. compartilhamento de dados. Acho que estamos avançando. Mas para a gente chegar aqui num fechamento, eu queria entender de você, assim, agora eu vou falar sobre o sonho de consumo do crédito ali do Márcio, tá? Como você vê que seria esse processo? Vamos nos concentrar aqui no middle. Eu sei que você já deu alguns indicativos que você vai falar, mas o que seria o sonho de consumo ali para o analista de crédito do middle e do large corporate? Veja, o meu sonho de consumo, né, é o seguinte: quando a gente está falando nesse patamar de empresa de middle e corporate, né, nós estamos falando o seguinte: o score de balanço ele não tem tanto peso, né? Agora você vê, isso é uma coisa até estranha, né? Porque você vê, o negócio é uma questão de valor, né? Quando você fala, pô, mas o score de hábito de pagamento é quando a coisa já estourou, ou seja, a empresa já não consegue mais ter. Só que uma coisa que o mercado deveria usar é o seguinte: o balanço ele consegue antever o score de hábito de pagamento, né? O balanço fala a direção que a empresa está indo. Então, é aquele negócio, existem modelos que o negócio que o score ele ganhou, vamos dizer, um quesito aí de celebridade, né? Então, como se o score resolvesse tudo. Só que é o seguinte, o score não resolve o problema de balanço. Então, você vê, o meu sonho de consumo é que o score de balanço passasse a ter um peso, né? Eu digo até parecido com o score, que o score, como ele atende pequeno, médio e grande, ele sempre vai ter o seu espaço no mercado. Agora, middle e corporate, o score de balanço, ele tem que ter um peso, porque ele chega primeiro no problema. Quer dizer, até porque é aquele negócio, né? A gente sempre fala isso em curso, né? Ninguém acorda, né? Nenhum empresário acorda dizendo, ó, hoje eu vou pedir RJ. Não, hoje eu vou pedir RJ, tal. Gente, ninguém acorda fazendo isso. A RJ é um processo, né? Ou seja, eu estou ruim, eu vou tentar resolver meu problema, tal. Aí, quando não dá mesmo, ele joga a toalha e pede RJ, né? E aí, quando a gente vai analisando as empresas veja, eu tenho clientes que me trazem alguns casos, né, que você fala, peraí, mas o balanço está mostrando claramente o que tem que fazer. Quer dizer, imagina, eu peguei uma empresa agora recentemente, imagina, o custo em 3 anos, hein, só para pegar um balanço de 3 anos, o custo me sobe 90%, as vendas crescem 20 e poucos, né? Aí você fala, caramba, quer dizer, o custo sobe quase 100%, as vendas não chegam a 30%, e agora? O que o empresário fez? Ele pediu um empréstimo. Aí você fala, peraí, ou seja, adianta eu estar falando, né, de técnica, adianta eu calcular liquidez, índice, peraí, o problema da empresa nem é chegar no banco para pedir empréstimo, primeiro tem que fazer a lição de casa. Ou seja, o meu sonho de consumo é que não só exista um score de balanço, como os empresários usem isso aí para eles mesmos. Quer dizer, você imagina se você. Aquele negócio, né? Simplificando a coisa assim, você fala, mas espera aí, como é que o empresário vê o custo dele subir 100%, as vendas crescem 30% e ele vai resolver esse problema pegando empréstimo? Espera aí, mas que lógica tem essa? Primeiro tem que resolver o que está dentro de casa, né? Para depois ir para o mercado. E o mercado olha para isso, não, essa empresa realmente ela tá precisando tal, não vai no cerne do problema. Um score de balanço daria uma nota para essa empresa, olha, essa empresa está com um problema crônico de geração de resultado. Adianta eu dar mais dinheiro, eu vou jogar farinha no ventilador, não vai resolver nada, né? Então, vamos dizer, o meu sonho de consumo é que os balanços sejam mais valorizados, né? E todos esses, até porque, né, Marco Antônio, se você tiver um balanço mais valorizado, talvez o mercado acabe ele se policiando melhor, ou talvez o próprio governo comece a dar vamos dizer, estruturar as regras, né? Como tem lá na CVM. Olha, o negócio tem que ser desse jeito, né? E mesmo assim a gente viu, né? Empresas grandes, a gente pega aí a americana, que não me deixa mentir, né? Um balanço auditado, tal, e deu o que deu, né?
E o balanço já estava, esquece fraude, o balanço já estava horrível, né? Então, aquele negócio, por que não usaram o score de balanço? Ia dar uma nota lá embaixo para a empresa, né? Mas os outros C de crédito tiveram mais peso, né? Então, Deixa eu entender, então. Então, diante dos Cs de créditos que se tem, hoje a sua aposta de desejo de mercado é que se tenha esse C galgado no score de balanço, que consiga balizar a empresa em questão, inclusive com as demais, dando um peso maior ao balanço, que, pelo que eu entendi na sua fala aí, você considera como um dos instrumentos mais importantes da análise de risco de crédito desse segmento middle e large corporate, é isso? é isso, e aquele negócio, deixa eu ir mais longe. Não é o que o Márcio acha. Ou seja, quando eu tinha uma equipe grande, né? Quando eu estava lá na Serasa, a gente participava de N cursos, né? E a gente tinha aí as grandes classificadoras de risco do mundo, né? A Standard Poor's, a Moody's. Quando eles faziam algum curso, a gente colocava sempre alguns analistas de lá, para ver se tinha alguma novidade, e tinha uma pergunta, e assim, eu fazia, ó, não deixe de fazer esta pergunta. Moody's, Standard Poor's, qual é o peso do balanço na nota de vocês? A resposta era quase sempre a mesma, 60% a 70%. Por quê? Ela responde tão bem a esse tipo de empresa. Esquece empresa pequena, médio e grande, né? E aí você fala, poxa, se as grandes empresas que dominam o score no mundo, né, a classificação de risco no mundo, já usam esse peso, por que aqui eu coloco o score de protesto como número 1? Gente, nós estamos precisando equilibrar essas balanças. Ou seja, o meu sonho de consumo passa por dar mais prestígio ao balanço. Veja, não quer dizer que ele não seja dado, hein? Ele é dado, mas quando você vê aí uma Americana da vida, peraí, se você fosse olhar o balanço antes da quebra, como que a gente deu tanto dinheiro para aquela empresa? Esquece, o balanço não foi usado. Ou se foi usado, não, tudo bem, mas isso resolve. Não resolve. Não resolveu, né? Dos 50 bi que deu aí a conta, né? Os sócios colocaram 1 bi. Veja, 1 bi não é pouco dinheiro, mas quem deve 50, 1 bi não é nada, né? Então é o seguinte, atendeu o que o pessoal achava? Não, os sócios vão por dinheiro? Vão, colocaram 1 para 50. Então você vê, se eu tivesse sido mais criterioso em usar o balanço, né, eu tinha evitado, né? O negócio é que o mercado ele aprende e desaprende, ele aprende e desaprende. Essa cacetada que o mercado levou aí para a Americana, já teve outras no passado. Não pense que ela foi a primeira empresa que o mercado achou. Não. Só que é o seguinte, depois que passa, né? É depois que as feridas cicatrizam, né? A gente volta no mesmo jeito, né? E aí o score de balanço que é mais sensato, diz, não, peraí, olha só o número que está mostrando, né? Então, assim, é um espaço muito grande a crescer, né? E isso vai dar, assim, pelo menos para os grandes negócios, uma segurança maior, né? E eu entendo que aí a melhora do crédito é uma consequência, né? É isso. Então, beleza. Marcião, obrigado, cara. Obrigado aí pelo nosso papo aí. Espero que o pessoal que esteja nos ouvindo também tenha gostado, tanto quanto eu. Gosto bastante desse assunto, me interessa bastante como a tecnologia pode ajudar as empresas a dar crédito mais rápido. As empresas do segmento middle precisam disso muito no Brasil, né? Precisam de alavancagem, né? E desde que seja uma alavancagem saudável, tá tudo certo, né? Elas ficam ali meio num limbo, né? Porque como massificado, os bancos conseguem atuar e no large corporate consegue atuar, fica o middle ali meio desassistido. É comum a gente ouvir dos clientes nossos, que hoje são instituições financeiras, que eles precisam atender melhor o segmento middle, tentando massificar o máximo possível. Muito legal de ver você aí nesse esforço de ajudar o middle a se modernizar, dentro da MMA Risk aí, e a Itera aqui como parceira sua e parceira das instituições financeiras, também apoiando a análise de risco de crédito na tentativa de massificar o middle, tá? Temos esse desafio aí, por isso que é
bacana esse nosso papo aí. Pessoal, obrigado, agradeço a atenção de todos aí, um grande abraço. Valeu. Eu que agradeço. Até mais, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até mais. Obrigado.